Vamos começar aqui a sessão do SciDavis com um pouco de Inception. Então eu abro o SciDavis está ali bonitinho, e agora eu vou colocá-lo a ocupar toda a janela para a gravação ficar legal, e aí nós vamos começar o serviço. A primeira coisa é importar os meus dados para o SciDavis. Eu vou no menu lá em cima, clico em arquivo ou file, dependendo se é inglês ou português, mando importar arquivo em ASCII, certo? E aí eu vou aqui embaixo, a primeira coisa tem que lembrar disso, ó, ele no separador não é tab naquele arquivo que foi gerado pelo tracker, e sim espaço. Então eu botei ali espaço. E aqui, para ficar mais fácil de enxergar a lista de arquivos, a gente muda a forma dessa janela, fica um pouco mais tratável, e aí eu seleciono ali o meu arquivo que está com os dados no formato certinho. Então fui lá, dei duplo clique e abriu. Aí eu tenho que ver, aqui está a tabela, a coluna X é o tempo, e a coluna Y as posições do pêndulo, que na verdade são as posições X do pêndulo, certo? O X é tempo e Y é X. E aí eu seleciono essa coluna. Tem que selecionar essa coluna para poder fazer um gráfico, e eu preciso fazer o gráfico antes de fazer o ajuste. Então eu vou e clico em Scatter. Quando eu clico em Scatter, ele faz o gráfico do X contra o tempo, tá? E aí a gente tem a senoide com amplitude que vai diminuindo à medida que o tempo passa. Não parece senoide porque eu só vejo os pontos e não vejo os pontos sendo unidos por uma reta. Mas assim que eu fizer o ajuste, eu vou ver os pontos sendo unidos e vai ficar bem claro e bonitinha a minha senoide. Estou com os dados carregados, estou com o gráfico feito, agora eu vou no Análise. Clica em Análise, vai lá embaixo e clica em Fit Wizard, que me permite ajustar qualquer função que eu quiser. Então eu vou entrar aqui e vou dizer, ó, eu quero uma função definida pelo usuário, que sou eu. Tá? Dou um reset, ele troca tudo, zera tudo. Aí eu clico em adicionar nome. Aí eu vou ali no nome e vou chamar, isso aí depois pode salvar no arquivo. Função pêndulo. A função pêndulo tem vários parâmetros, eu vou dar o nome para os parâmetros aqui. A, amplitude da senoide. W, ômega, né? A frequência da senoide. Φ, a fase da senoide. B sobre 2M, eu ponho tudo num parâmetro só, porque no fundo eu nunca vou conseguir saber quanto que é o B, quanto que é o 2M, então eu chamo isso de B2M. E eu vou adicionar uma reta, isso por algum problema de sistema de coordenadas que acontece lá no tracker. Então eu vou botar aqui A é o constante e B é a inclinação da minha reta, certo? E agora eu vou para a definição da função. Então como é que é isso? É a minha definição que está no roteiro escrita, né? Então isso aqui vai ser A vezes seno de ômega vezes ômega t, né? Que é ômega vezes o x, mais a fase vezes a exponencial de menos b sobre 2m vezes o tempo. Lembrem que o tempo é x, tá? E agora eu somo a reta. Mais a mais b vezes x. Está definida a minha função. Eu vou salvar caso eu queira usar de novo mais tarde. E aí ela fica na minha coleçãozinha lá de User Defined Functions. E aí eu vou lá embaixo à direita e clico em ajustar, que é Fit em inglês. Aí vem aqui. E agora aqui a gente cai num momento meio mais complexo do negócio. Ao contrário do ajuste linear, que a gente consegue achar os parâmetros sem ter uma ideia inicial, o ajuste não linear tem que ter uma ideia inicial. E isso realmente importa, porque senão a gente não dá um valor inicial para os parâmetros que está perto do mínimo correto, ele se perde e acha qualquer mínimo local. Então, lembrem, é a amplitude. Eu olho no gráfico aqui do lado e vejo, ó, o meu seno vai de 0 a 300 a menos 300. Então, eu tenho uma amplitude de mais ou menos 300. A frequência é 2π sobre o período. Então, eu tinha que ter medido no gráfico, provavelmente no tracker, ou fazer um gráfico separado, e olhar quanto que era o período, mais ou menos, e converter isso para a frequência. No meu caso, eu sei que é 8 radianos por segundo, tá? E agora aqui, a fase não importa, a gente pode botar 0, porém, dependendo do algoritmo, esses negócios nunca é bom botar 0, então a gente bota um número pequenininho perto de 0. E o B sobre 2M, a mesma coisa, ele é quase 0, não é 0, eu vou botar 0.1. Agora o A
é o termo constante. Vejam que o máximo da minha senoide aqui está pouco abaixo de 300. E o mínimo está um bocadinho abaixo de 300, está quase 350. Então eu vou botar menos 50, em vez de botar zero. Isso quer dizer que o meu gráfico está centrado em menos 50, não em zero. Certo? E o B, mais uma vez, uma inclinação bem baixinha, eu vou botar 0,1. Então agora eu já dei valores iniciais para os 6 parâmetros da minha função. E agora eu posso fazer o serviço, ou deixar o Sy-Davis fazer o serviço. Ele vai começar a variar cada um desses 6 parâmetros, calcular o que o quadrado e vai andar para um lado e para o outro com cada um dos 6 parâmetros e achar o melhor lugar onde o que quadrado é mínimo. Cliquei em Fit, está pronto, você já vê o gráfico ali com as linhas vermelhas. Eu vou fechar essa janela aqui e vou maximizar a do gráfico. Aqui para ficar mais bonitinho de olhar, tá? Vocês vejam, os círculozinhos pretos são os dados, as medidas, observações, e a linha vermelha é o resultado da função. Vocês vejam como a função ajustou perfeitamente os dados, não tem nenhum ponto assim que a gente diga, ficou fora aqui, ficou fora ali. Né? A medida que eu consegui com o tracker foi super perfeita e isso me permitiu ajustar uma função super perfeita e os erros aleatórios são mínimos, tanto que a gente não vê os pontos flutuando. Então eu vou diminuir agora aqui o gráfico para poder enxergar a janela de cima, que é dos resultados, tá ali, o Results Log. Tá? E aqui estão o valor dos 6 parâmetros. Ó, o A, que é a amplitude da senoide, eu coloquei 300 de entrada, ele achou 303,6, certo? O que interessa mesmo aqui, ó, frequência, ele achou 8,209 com um erro de 6 vezes 10 a menos 5. Tá? A fase está ali também. E o outro que interessa para a gente é a atenuação da amplitude, tá? Que é 0,008 com incerteza também de 6 vezes 10 a menos 6. Esse segundo aqui é quase impossível de achar só medindo o período do pêndulo. E o primeiro a gente acha medindo o período do pêndulo, como eu sugeri para vocês fazerem, né, contando 10 oscilações, mas nunca com um erro tão pequeno quanto esse aqui. Então, um exercício para vocês, o primeiro aí, é vocês converterem a certeza em frequência em período, coisa que vocês já sabem fazer muito bem. Então, vocês vão pegar agora esses dois valores, o ômega e o B2M, para o comprimento que vocês fizeram e vão colocar na planilha do Google Docs que eu dei para vocês. Daí depois vocês fazem a mesma coisa para o outro comprimento, para o outro, para o 5. Esse é o de 60 centímetros, que dá a frequência mais alta, período mais curto. E aí vocês vão botar isso na planilha e vão fazer o resto da atividade em cima dessas observações aí. E quem tiver paciência mesmo, seria legal fazer dos dois jeitos para ver, se convencer que fazendo assim é realmente muitíssimo melhor do que do outro jeito. Então eu espero ter acabado, que esta foi a 5ª vez que eu gravei o vídeo, acho que agora eu acertei tudo.